Olá, sejam todos bem-vindos, à paz do Senhor. Estamos de volta com mais um dia do projeto Bíblia em um ano e hoje estaremos lendo Êxodo, capítulo 39 e capítulo 40. Eu convido você a pegar sua Bíblia, aí separar o seu lugarzinho e juntos lermos a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 39. As vestes sacerdotais. E de azul e de púrpura e de escarlate fizeram as vestes do serviço para desempenhar o serviço no lugar santo. E fizeram as vestes santas de Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. O éfode. E fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de escarlate e de linho fino tocido. E bateram o ouro em finas placas e as cortaram em fios para entretecê-lo no azul e na púrpura e no escarlate e no linho fino em primoroso trançado. Fizeram nele ombreiras para se juntarem a ele, nas duas extremidades se juntavam. E o primoroso cinturão de seu éfode que ficava sobre ele era da mesma peça, conforme sua obra, de ouro, de azul e de púrpura, e de escarlate, e de linho fino tocido, como o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas como selos são lavradas, com o nome dos filhos de Israel. E ele os colocou sobre os ombros do éfode, para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. O peitoral. E fez o peitoral de primoroso trançado, como a obra do éfode, de azul e de púrpura e de escarlate, e de linho fino tocido. Era quadrangular, fizeram o peitoral dobrado, seu comprimento era de 1 palmo, e sua largura de 1 palmo, sendo dobrado. E nele engastaram 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era de sárdio, topázio e carbúnculo. Esta era a primeira fileira, e a segunda fileira de esmeralda, safira e diamante. E a terceira fileira era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta fileira era de berilo, ônix e jaspe. Eram incrustadas em engates de ouro em suas fileiras. E as pedras eram conforme o nome dos filhos de Israel, ao todo 12, segundo seus nomes, como a gravura das sinetes, cada um com seu nome, conforme as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral cordões nas extremidades, com elos engatados de ouro puro. E fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram os 2 cordões de ouro, com elos engatados, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas dos 2 cordões, com elos engatados, prenderam nos 2 engates, e os puseram nas ombreiras do éfode na frente dele. E fizeram 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, em sua borda que estava no lado interno do éfode. E fizeram 2 outras argolas de ouro e as puseram nos 2 lados do éfode, abaixo na frente dele, perto de sua outra junção, sobre o cinturão trançado do éfode. E com um laço de azul juntaram o peitoral por suas argolas, as argolas do éfode, para que estivesse acima do cinturão trançado do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e havia um decote no meio do manto, como a gola de uma cota de malha, com um arremate ao redor do decote, para que não se rompesse. E nas bainhas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de escarlate, e de linho tocido, e fizeram sinos de ouro puro, e puseram os sinos entre os romãs na bainha do manto, em toda a volta entre os romãs. Um sino e um romã, um sino e um romã, em toda a volta na bainha do manto, para com ele ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. As túnicas, o turbante, os barretes, os calções e o cinturão. E fizeram túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para os filhos, e uma mitra de linho fino, e belos barretes de linho fino, e calções de linho fino tocido, e um cinturão de linho fino tocido, e de azul, e de púrpura, e de escarlate, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. A lâmina de ouro. E fizeram a placa da santa coroa de ouro puro, e sobre ela registraram a inscrição, como as gravuras dos sinetes, santidade ao Senhor. E lhe ataram um cordão de azul para prendê-lo acima, sobre a mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. A entrega do tabernáculo.
Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. E trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus móveis, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, e suas colunas e suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura, a arca do testemunho e seus varais, e o tampo da misericórdia, a mesa e todos os seus vasos, e o pão da presença, o candelabro puro com suas lâmpadas, a saber, com as lâmpadas para ser mantidas, e todos os seus aprestos, e o azeite para iluminação, e o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta do tabernáculo, o altar de bronze, e seu crivo de bronze, e seus varais, e todos os seus utensílios, a pia e seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, e a cortina da porta do átrio, suas cordas e suas estacas, e todos os vasos para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes de serviço para desempenhar o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal, segundo tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram toda a obra. E Moisés contemplou toda a obra, e eis que a tinham realizado como o Senhor ordenara. Sim, assim o fizeram, e Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Deus ordena a armação do tabernáculo e o enche de sua glória. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês, erguerás o tabernáculo da tenda da congregação, e nele porás a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. E nele introduzirás a mesa, e porás em ordem o que nela se deve pôr em ordem. E trarás o candelabro, e acenderás suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso perante a arca do testemunho. E porás a cortina da porta do tabernáculo, e porás o altar do holocausto perante a porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água, e erguerás o átrio ao redor, e pendurarás a cortina da porta do átrio, e tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele há, e o santificarás, e todos os seus utensílios, e será santo, e ungirás o altar do holocausto, e todos os seus vasos o santificará o altar, e será um altar santíssimo. E ungirá a pia e seu pedestal, e a santificarás. E trarás Arão e os filhos à porta do tabernáculo da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão com veste santa, e o ungirás e o santificarás para que me ministre no ofício sacerdotal. E trarás seus filhos, e os vestirás com as túnicas, e os ungirá como ungiste seu pai, para que me ministre no ofício sacerdotal. Pois sua unção certamente será sacerdócio perpétuo por suas gerações. Assim fez Moisés, de acordo com tudo quanto o Senhor lhe ordenara, assim fez. E aconteceu no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi erguido. E Moisés ergueu o tabernáculo e prendeu suas bases, e armou suas tábuas, inseriu suas barras, e ergueu suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs sobre ela a cobertura da tenda, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e o pôs na arca, e inseriu os varais na arca, e pôs o tampo da misericórdia sobre a arca, e introduziu-a no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs a mesa na tenda da congregação, no lado do tabernáculo, voltado para o norte, sem o véu. E dispôs o pão em ordem sobre ela diante do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o candelabro na tenda da congregação, em frente à mesa, no lado do tabernáculo, voltado para o sul. E acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e sobre ele queimou incenso aromático, como o Senhor ordenara a Moisés. E pendurou a cortina na porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto junto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de mantimento, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos ali lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se aproximavam do altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés.
E ergueu o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do átrio. Assim Moisés concluiu a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque sobre ela permanecia a nuvem, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel continuavam em todas as suas peregrinações. Mas se a nuvem não se levantasse, não peregrinavam até o dia em que se levantasse, pois a nuvem do Senhor ficava de dia sobre o tabernáculo e o fogo ficava de noite sobre ele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas peregrinações. É isso aí, ficamos mais um dia com a leitura da palavra do Senhor. E eu espero você aqui amanhã, neste mesmo canal. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.